E aí, pessoal, vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre adição e subtração de arcos e sobre o arco duplo. Questão 6. Considere o triângulo. Sabendo que as medidas dos lados do triângulo são números inteiros e consecutivos, e que o menor dos lados mede 3, determine o seno, cosseno e a tangente de A mais C. Bom, o menor lado mede 3. E são 3 valores consecutivos inteiros. Nós só temos um terno pitagórico formado por 3 números consecutivos, que é o 3, 4 e 5 na hipotenusa. Antes da gente começar a calcular o seno da adição, da soma dos arcos, então a gente precisa determinar o seno, o cosseno e a tangente de A e de C separadamente. Então, o seno do ângulo A, cateto oposto, que é 3, pela hipotenusa, 5. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o 4, dividido pela hipotenusa, 5. E a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, 3 sobre 4. O mesmo nós faremos agora em relação ao ângulo C. Então, o seno do ângulo C. Cateto oposto do ângulo C é o 4. Então, 4/5. O cosseno do ângulo C é o adjacente ao ângulo C, que é 3, sobre a hipotenusa 5. E a tangente do ângulo C é o cateto oposto, que é 4, dividido pelo adjacente, que é o 3. E agora nós vamos calcular, então, o seno, o cosseno e a tangente. O seno de A mais C. Então, a formulazinha do seno é seno A, cosseno C, seno C, cosseno A. E repete o mesmo sinal. Então, vamos lá. Seno A, 3/5. Cosseno C, 3/5 também. Mais, porque aqui o sinal é de mais. Seno C, 4/5. Cosseno A, 4/5 também. Resolvendo as multiplicações, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, eu fico com 25 sobre 25, que é 1. Agora o cosseno. Cosseno de A mais C. A formulazinha cossa, senta e troca o sinal. Então, é o cosseno dos dois menos o seno dos dois. Então, cosseno A, 4/5. Cosseno C, 3/5. Menos, porque no cosseno nós trocamos o sinal. Seno A, 3/5. Seno C, 4/5. Então, nós ficamos aqui 4 vezes 3, 12, sobre 25, menos 3 vezes 4, 12, sobre 25. Então, vai ficar 0 sobre 25, que é 0. E a tangente, que nós temos a opção de usar a fórmula, ou mais fácil que isso, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, o seno é 1 e o cosseno é 0. Só que 1 dividido por 0 não existe. Então, a tangente desse ângulo não existe. Só para a gente interpretar, a soma desses dois ângulos dá 90 graus para poder fechar o triângulo. Então, eles são ângulos que nós chamamos de complementares. Então, eles totalizam 90 graus. Seno de 90 graus é 1, cosseno de 90 graus é 0, e a tangente de 90 graus realmente não existe. Questão 7. Na figura, determine o cosseno de 75 e o valor de x. Bom, cosseno de 75, nós podemos, então, abrir ele como sendo o cosseno de 30 mais 45. Então, usando dois arcos notáveis. Cosseno, cossa, senta. Cosseno, seno, e troca o sinal. Então, é cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45. Menos, porque no cosseno eu troco o sinal. Agora, o seno. Seno de 30 é meio,
E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ali eu vou ficar com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Se preferirmos, podemos escrever com o mesmo denominador. E na letra B, o valor de x. Olha só, o 4 é a hipotenusa. O x é o cateto adjacente. Cateto adjacente com hipotenusa é a fórmula do cosseno. Ou seja, o cosseno de 75 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 75 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O cateto adjacente é x e a hipotenusa é 4. Cortamos aqui os denominadores e chegamos que x é igual a raiz de 6 menos raiz de 2. Questão 8. Um avião ao decolar descreve uma trajetória em linha reta que faz um ângulo de 15 graus com o solo. Qual a distância a ser percorrida sem alterar sua trajetória para que ele atinja uma altura de 3.000 metros? Então, nós temos uma situação mais ou menos assim. Aqui está o solo, aqui é a trajetória do avião e aqui a altura. Então, ele fala que a trajetória forma 15 graus em relação ao solo. Ele quer atingir uma altura de 3.000 metros, certo? E qual é a distância a ser percorrida pelo avião? Então, tá aqui. Então, nós temos o ângulo aqui, então o 3.000 é o cateto oposto. O x é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno. Então, o seno de 15 graus vai ser igual a 3.000 dividido por x. Porém, eu ainda não sei o seno de 15 graus, e é isso que nós vamos ter que calcular. Então, vamos lá. O seno de 15, a gente pode escrever como sendo o seno de 45 menos 30. 45 menos 30 dá 15. Então, vamos usar a fórmula do seno. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. E repete o mesmo sinal. Então, seno A, 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno B. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Repete o mesmo sinal, então, menos. Seno B, seno de 30 é meio. Cosseno A. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3 é a raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Também posso colocar num único denominador comum. E agora eu volto e substituo aqui. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que é igual a 3.000 sobre x. Multiplico cruzado. Então, eu fico com raiz de 6 menos raiz de 2 vezes x, que é igual a 3.000 vezes 4, é 12.000. Pego essas raízes que estão multiplicando e eu passo dividindo. Só que raiz não pode ficar na parte de baixo. Então, nós temos que racionalizar. Multiplicar por raiz de 6 mais raiz de 2, em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 12.000 vezes a raiz de 6 mais a raiz de 2. E embaixo fica o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, corto a raiz com ao quadrado, corto a raiz com ao quadrado. X vai ser igual a 12.000 vezes a raiz de 6 mais raiz de 2, dividido por 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Então, eu já vou fazer 12.000 dividido por 4, que é 3.000. Então, 3.000 vezes a raiz de 6 mais
raiz de 2. Questão 9. Sabendo que x menos y é igual a 60 graus, assinale a alternativa que corresponde ao valor da expressão cosseno x mais cosseno y ao quadrado mais seno x mais seno y ao quadrado. Então, vamos abrir essa expressão primeiro, né? Cosseno x mais cosseno y ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora aqui, mesma coisa, o quadrado do primeiro termo, então seno ao quadrado de x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado de x vai me dar 1. A mesma coisa aqui. Seno ao quadrado de y com cosseno ao quadrado de y também vai dar 1. Mas, aí eu tenho 2 vezes cosseno x vezes cosseno y, mais 2 vezes seno x vezes seno y. Então, somando aqui, 1 mais 1, 2, mais. E aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Então, vai sobrar cosseno x, cosseno y, mais, tirei o 2 em evidência, seno x, seno y. Olha só, dentro do parênteses, nós temos a fórmula do cossa, cossa, senta, senta. Cossa, cossa, senta, senta é a fórmula do cosseno de x e y. Aqui, como o sinal é de mais, no cosseno a gente troca. Então, cossa, cossa, senta, senta é o cosseno de x menos y. No enunciado, ele nos disse que x menos y vale 60 graus. Então, vai ser igual a 2 mais 2 cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, eu fico com 2 mais 2 vezes meio. Bom, 2 vezes meio é 1. E 2 mais 1, 3. Alternativa D. Questão 6. Sabendo que o seno de x mais cosseno de x é igual a k, com k pertencente aos reais, então qual é o valor de seno de 2x em termo de k? Vamos lá, então. Vamos pegar a expressão que ele nos deu no enunciado, que é seno de x mais cosseno de x igual a k. E eu vou elevar essa expressão ao quadrado em ambos os termos. Então, aqui vai ficar o quadrado do primeiro termo, seno ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso igual a k ao quadrado. Nós acabamos de ver que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, mais 2 seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso igual a k ao quadrado. Vou passar o 1 para o outro lado. 2 seno x, cosseno x, igual a k ao quadrado, menos 1. Legal. Mas o que significa essa expressão? 2 seno x cosseno x é a mesma coisa que o seno de 2x. Então, seno de 2x é igual a k ao quadrado menos 1. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 7. Se o cosseno de 2x é meio, então qual é o valor da tangente ao quadrado mais a secante ao quadrado de x?
Olha só, se o cosseno é igual a meio e nós pensarmos no primeiro quadrante, significa que este ângulo aqui é de 60 graus. O ângulo cujo cosseno dá meio é o ângulo de 60 graus. Então, 2x é igual a 60, o que significa que x vale 30 graus. Então, eu fico com a tangente ao quadrado de 30 graus, mais a secante ao quadrado de 30 graus. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. A secante é o inverso do cosseno. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. A secante vai ser 2 sobre a raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica só o 3. E 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. E aqui a raiz de 3 ao quadrado fica somente o 3. Mínimo múltiplo comum entre 9 e 3 é o 9. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 3, 3. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 4, 12. Então, eu fico com 15 nonos, que simplificando, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 3, vai dar 5 terços. Alternativa E. Se a tangente de θ é igual a 2, então qual o valor do cosseno de 2θ sobre 1 mais o seno de 2θ? Bom, pessoal, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, ok? Então, eu posso trocar a tangente de θ por seno θ dividido por cosseno θ. E tudo isso é igual a 2. Se eu multiplicar cruzado, eu chego na relação que seno de θ é igual a 2 cosseno θ. Ok? Bom, se nós aplicarmos isso na relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E substituir, então eu vou ficar aqui, ó, no lugar de seno ao quadrado, eu vou pôr 2 cosseno θ ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. 2 ao quadrado, 4, cosseno θ ao quadrado, fica cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Então, eu vou ficar com 5 cosseno ao quadrado θ, que é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 5, certo? Então, o cosseno de θ é a raiz quadrada de 1 sobre 5. Continuando aqui do ladinho, raiz quadrada de 1 é 1 e 5 não tem raiz. Então, nós racionalizamos. Então, eu vou ficar que o cosseno θ é igual a raiz de 5 sobre 5. Baseado nisso, eu consigo deduzir o seno também, né? Porque nós fizemos aqui a relação que o seno é 2 vezes o cosseno. Então, 2 raiz de 5 sobre 5. Agora, nós voltamos a substituir aqui na nossa fórmula. Então, o que é o cosseno de 2θ e o que é o seno de 2θ, em função apenas do θ. O cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. 1 mais. O seno de 2θ é 2 seno θ vezes o cosseno θ. Então, substituindo esses valores, cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ficar raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Menos seno ao quadrado de θ. 2 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Dividido por 1 mais 2 vezes o seno de θ, que é 2 raiz de 5 sobre 5,
vezes o cosseno de θ, que é raiz de 5 sobre 5. Então, vamos lá. Raiz de 5 ao quadrado fica só 5. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 4 vezes 5, 20. Sobre 25. Dividido por 1 mais. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que vai dar 5. Vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu vou ficar 5 menos 20 é menos 15, sobre 25. 25 vezes 1 é 25, mais 20, 45. Os denominadores são iguais, então eu fico com menos 15 sobre 45, que dividindo por 15 em cima e embaixo vai nos dar menos 1/3. Alternativa B. E a nossa última questão, o valor do produto seno de π sobre 8 vezes o cosseno de π sobre 8 é igual a... Bom, nós sabemos que o seno de 2 vezes um arco, ou seja, do arco duplo, é igual a 2 vezes o seno desse arco vezes o cosseno dele. Então, eu posso dizer que o seno de 2 vezes o π sobre 8 seria igual a 2 seno de π sobre 8 vezes o cosseno de π sobre 8. Só que eu não quero 2 vezes isso. Eu quero só o seno vezes o cosseno. Então, eu vou simplificar. Eu vou dividir tudo por 2. Então, aqui vai ficar o seno de 2π sobre 8, que eu já vou simplificar, dividido por 2, que é igual ao seno de π sobre 8 vezes o cosseno de π sobre 8. Então, entendam o seguinte, eu dividi toda essa expressão aqui por 2 e toda essa expressão aqui por 2. Este 2 aqui faz parte do ângulo, ok? Por isso que ele não pode cortar com o 2 que está dividindo. Então, fiz a divisão por 2 aqui, fiz a divisão por 2 aqui. Então, o seno de π sobre 8 vezes cosseno de π sobre 8 é o seno de 2π sobre 8 sobre 2. Só que o que é o seno de 2π sobre 8? Simplifica. Fica seno de π sobre 4 dividido por 2. π sobre 4 é 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, eu fico com raiz de 2 sobre 4. Alternativa E.